Primeira mesa redonda do dia de hoje com o tema superendividamento. Convido o nosso mediador, doutor Walter Moura, advogado e vice-presidente do Brasilcom. Com a palavra, doutor Walter Moura. Bom dia a todos. Nós vamos excepcionalmente aguardar a composição dos palestrantes que ainda se encaminham para cá, mas já desde logo fazemos a abertura desse painel em respeito ao horário, em respeito aos senhores que já estão aqui. E, de antemão, apenas no introito que nós já iríamos fazer, em nome do Brasilcom e da minha presidente, doutora Clarissa, eu agradeço bastante o convite de estar aqui, de nos deslocarmos de Brasília para cá, e felicito a professora Fabiana, o professor Guilherme, seus colegas, seus alunos, pela brilhante organização desse evento, que contou também com uma colaboração bastante intensa dos professores e os professores dessa casa e os diretores do Brasilcom da região sudeste, notadamente do Rio de Janeiro. E também eu faço nesse agradecimento à doutora Suzana, que é a nossa diretora também lá de Brasília, mas que contribuiu efusivamente para a realização desse evento. Pela qualidade da palestra de ontem, da conferência da professora Cláudia, eu já aproveito esse tempo precioso que a gente tem aqui no Palácio dos Arcos, nesse salão Conselheiro Rui Barbosa, para chamar a reflexão dos senhores relativamente a dois aspectos preliminares que tem a ver com esse tema que vai ser tratado, que é o tema do superendividamento, tá? É só uma conversa para a gente aproveitar o nosso tempo, que é talvez até uma reflexão imediata sobre a fala que nos foi colocada ontem. Numa oportunidade de trabalho na região norte, nós tivemos contato com a história de um sanitarista arquiteto chamado Evaldo Lloyd, que aliás dá o nome do instituto, que é um dos institutos responsáveis pela estruturação da região norte, historicamente no país. E ao estudar os textos de Evaldo Lloyd, que se comunicava fazia uma ponte de urbanismo com a região norte do Brasil e a região central, a região sudeste, muito sob a influência do Rio de Janeiro, muito sob a influência de um sujeito chamado Oscar Niemeyer, um outro sujeito chamado Burle Marx. Evaldo Lloyd mostrava a distância que havia ao tentar implantar uma cidade, uma estrutura urbana, com hospital, com sistema de segurança, com habitabilidade, com pavimentação, dentro de uma cultura que era uma cultura e uma tradição totalmente diferentes, ainda indigenista, ainda arraigada numa habitabilidade bastante natural. Evaldo Lloyd traz nas suas cartas, que ainda não são publicadas, mas estão lá no memorial dele, e é um texto brilhante. Ele traz uma impaciência, ou talvez uma constatação de tristeza ao verificar que ele conhecia os problemas de não haver uma correta medida sanitária para aquela população. Era proposta para a população a medida de sanitarismo, e as cartas de Evaldo Lloyd trazem o período em que a população rejeita as medidas sanitárias, a população adoece,
boa parte da população vem a óbito, foram as gripes espanholas, foi o período da gripe espanhola, outros tipos de mazelas que afetaram aquela região. E a reflexão que se traz de Evaldo Lloyd é a seguinte: o conhecimento, meus caros, ele, ao mesmo tempo que ele liberta e que ele permite a diminuição do sofrimento nessa vida moderna, e principalmente na vida pós-moderna, aquela época era a vida moderna, era a modernidade, era a penicilina, era os antitérmicos, a saúde estava começando a trabalhar por lá, era a canalização do esgoto, eram medidas básicas, mas que na ausência total de conhecimento, você enxerga, o conhecimento te dá a possibilidade de enxergar a mazela à sua frente. Daí porque o estudioso mais agonizado, que foi Evaldo Lloyd, deixa de escrito o quê? Do que adianta eu ter esse conhecimento se eu estou vendo e o meu destinatário desse conhecimento não aceitou esse meu conhecimento, a tradição não captou o que eu queria dizer. E o que eu quero aqui para eles é tão somente o bem, o que eu quero para eles é tão somente que eles tenham saúde, vida e segurança daqui para frente. E essa colocação de Evaldo Lloyd, ela se repete diuturnamente no Brasil, em que nós temos, eu chamo de imediato aqui a doutora Larissa, tá, para compor a mesa, por favor, ela que vai fazer uso da palavra, já vou. E eu já vou encerrar só essa provocação, doutora Larissa. Tá. Bom dia. E essa inquietude de Evaldo Lloyd, ela se repete no Brasil, em que você, numa casa como esta, numa apresentação brilhante como essa que teve dos alunos que concorreram no Brasil acadêmico, de trabalhos em que você angaria o conhecimento, conhece a mazela social, mas muitas das vezes vê a distância que é você aplicar a técnica do conhecimento para reduzir aquela mazela e parar de repente no não equipamento público, parar na não conscientização, na não receptividade da importância daquele conhecimento. Nessas horas, o estudioso vai para casa triste, ele vai para casa descompensado por tudo que ele estudou. E esse momento, talvez essa fala muito breve, professora Larissa, é tão somente para captar ou dar uma leitura pessoal minha, e eu queria trazê-la para esse salão, de que quando uma professora com tanto estudo quanto a professora Cláudia, que é uma pessoa que tem a capacidade de enxergar na frente, traz para nós uma questão de nos demandar coragem e nos demandar, acima de tudo, uma atenção especial a esse momento que o Brasil vive, especialmente sobre o superendividamento, falando do relatório do Banco Mundial, é talvez a tristeza não emocional, mas a tristeza da não efetivação da técnica positiva para resolver algumas mazelas sociais brasileiras, não ser ou correr o risco de não ser albergada ou abraçada de imediato pelas casas do Legislativo e do Executivo brasileiro. Essa agonia é a mesma agonia de Evaldo Lloyd, é a agonia de vários sanitaristas, entre eles um dos maiores sanitaristas, que dá o nome a uma fundação muito famosa, é carioca. E o desejo que a gente tem é que essa agonia do sanitarista não se repita no direito do consumidor, porque o consumidor ele vem numa curva bastante ascendente de garantia do direito do consumidor e não retrocesso ao direito do consumidor. Então, o que nos une em torno do Brasilcom são pessoas que deixam seus afazeres nas suas casas, no seu trabalho,
não obtém nenhuma remuneração por conta disso, é tão somente a vontade de ver o estudo e o aprimoramento da política e do direito do consumidor evoluindo e não regredindo no Brasil, sem nenhuma agenda, meus caros, de encargo. Quem está aqui pelo Brasilcom, ou quem foi para a comissão acompanhar a atualização do código, não tem encargo sequer remunerado para essa função. É tão somente aquela paixão do sanitarista, aquela vontade de ver a coisa melhor. E se a coisa não for vista melhor, realmente nos fica essa reflexão de, não digo de tristeza, mas da incapacidade da técnica boa não ser recepcionada por quem dela tanto precisa. Então, nessa provocação, me desculpem, às 8, antes das 9 horas, já falar sobre sanitário, fazer esse tipo de provocação, é que eu passo para a doutora Larissa para fazer a sua explanação sobre o superendividamento e uma abordagem também sobre o PL do Senado. Bom dia a todos. Obrigada, Walter, pelas palavras. Bom começar o dia assim, ouvindo uma pessoa tão inteligente. A gente já começa bem melhor esse dia chuvoso. Não foi bom para quem está visitando a gente, né? Todo mundo gosta de chegar aqui com sol, enfim. Mas vamos aproveitar esse dia para sair daqui bem melhor do que chegamos, com muito mais conhecimento. As pessoas que vêm aqui falar e devem estar presas porque o engarrafamento está complicado, são pessoas de altíssimo nível técnico, pessoas que realmente foram escolhidas a dedo pelo Brasilcom. Eu confesso que fiquei muito lisonjeada com o convite, já agradecendo. Chegou aqui a nossa queridíssima professora Rosângela. Agradeço demais o convite, a importância de eventos como esse, que vem acontecendo no Brasil, para discutir, para debater temas tão importantes como esse, por exemplo, o projeto de, como disse a professora Cláudia Lima Marques ontem, que já já quase um século atrasado, mas que bom que ele está aí, de atualização do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, começo essas minhas palavras realmente agradecendo esse convite, em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que realmente está muito satisfeita e feliz de estar participando de um evento dessa magnitude. Eu confesso que, bom dia, chegou aqui a minha colega Daniela Jacques, falei que o trânsito está complicado, né? Enfim, eu fico muito feliz de estar aqui nessa casa. E sempre que eu entro aqui, eu tenho um misto de emoção e nostalgia, porque alguns anos atrás eu sentava aí do outro lado, então eu sou ex-nacional, com muito orgulho. Vejo também aqui um colega defensor que é professor da faculdade, Felipe, que muito nos orgulha também de fazer parte do corpo docente dessa universidade. Então, digo aos senhores, os senhores estão numa das melhores universidades públicas do Brasil. Façam bom proveito dessa temporada aqui. É claro que a gente muitas vezes não consegue, durante a faculdade, vislumbrar o futuro, mas aproveitem os excelentes professores, esse clima que se instaura entre os universitários, que é bom também, mas aproveitem para estudar, já participando de eventos como esse, tentando entender um pouquinho as políticas públicas. Isso é muito importante e é muito legal que esse evento aconteça justamente numa universidade para vocês. Então, esses nomes de peso, ontem a gente já começou, não podia começar melhor, com aquela palestra linda, até emocionante, da professora Cláudia Lima Marques, mas hoje vocês terão também um dia incrível, então aproveitem. Enfim, vamos começar falando sobre o projeto de lei de superendividamento. Não sei se os senhores têm conhecimento, que tramita no Senado esse projeto que visa atualizar, de certa forma, inovar em alguns pontos a questão do superendividamento, que não é positivada. Então, antes de falar um pouquinho do projeto, enfim, do que a gente pensa sobre isso, eu gostaria de falar para vocês da experiência prática que eu vivencio todos os dias com os superendividados. Na verdade, eu tenho a honra de coordenar
Eu vejo aqui 2 ex-estagiários do Nudecom. Eu coordeno o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública aqui do Rio, que tem uma comissão especial de proteção ao consumidor superendividado. Então, assim, esse tal desse superendividado que todo mundo fala tanto, o PL e a doutrina e os textos e os artigos que os senhores leem e tanto ouvem falar, esse sujeito existe e está lá todos os dias batendo as nossas portas. São muitos, são pessoas de todas as classes sociais. Então, o superendividamento é um fenômeno que atinge todas as classes sociais, independente da sua renda. O perfil é difícil traçar, eu até tenho alguns dados, mas ele vai desde mulheres solteiras, homens casados, idosos. Eu digo jovens, porque a gente também atende, muitas vezes, famílias que se endividaram em razão, justamente, dessa política de incentivo ao consumo, dessa sociedade que se importa mais com o ter do que com o ser, dessa questão do consumo ser uma forma de conferir status, felicidade, suprir vazios existenciais. Então, isso atinge muito aos nossos jovens. Famílias se endividam por conta de filhos, avós se endividam por conta de netos, e assim a gente vai vivendo lá nosso dia a dia, assistindo de forma, a gente assiste assim, muito entristecida uma sociedade que se endivida a cada dia mais, famílias se desestruturam. Esse fenômeno ele traz consigo consequências muito drásticas, porque ele envolve uma série de consequências familiares. Então, não é raro. Bom dia, professor Ricardo Marichita. Já estou fazendo essas vezes. Pode se colocar aqui. Então, a gente assiste essas famílias se desintegrando. E é com muita tristeza que a gente vive o nosso dia a dia, mas com muita esperança, né? Na verdade, a gente acredita que o projeto de lei é um alento para nosso dia a dia, para o nosso trabalho. A gente costuma dizer que enquanto não há essa positivação, esse tratamento, a gente precisa quase fazer milagre, porque o judiciário, de certa forma, muitas vezes, ele se exime dessa responsabilidade, já que não existe positivação, ele se coloca numa situação muitas vezes passiva, com raras exceções aqui no Tribunal do Rio de Janeiro. Poderia citar com certeza a desembargadora Cristina Gaulia, cujos acórdãos, sensibilizada com essa situação, vem inovando muito, mas ainda é muito difícil. A nossa conquista é diária. Na verdade, vou fazer um parêntese. A gente atendeu há um tempo atrás um senhor com uma situação bastante drástica de endividamento, aquela situação típica de superendividamento, já bastante deprimido, bastante debilitado, inclusive com a sua saúde debilitada. E a gente vislumbrou que era realmente um caso dos mais drásticos que a gente já tinha visto na comissão, que era caso de uma insolvência civil, que digamos que era a falência, né? Se você chegar lá e falar, olha, realmente eu fali, como se fosse a falência da empresa jurídica, só que sem toda aquela proteção que as empresas têm. Então, ontem a professora falava, uma empresa ela tem muito mais chance de se reerguer do que uma pessoa física. Então, esse senhor, a gente, depois de muito analisar, de muito cuidado na questão, a gente costuma dizer que a insolvência está lá entre as últimas hipóteses que a gente vai trabalhar, mas nesse caso realmente não cabia outra solução. Então a gente ajuizou uma ação de insolvência civil, explicamos a ele quais eram as consequências, muito danosas, desastrosas também, mas enfim, era o que nos cabia. E qual foi a minha surpresa quando eu estou falando do judiciário, quando o juiz indeferiu a gratuidade de justiça dele. Então, esse tipo de... ele teve a justiça gratuita indeferida, né? Ou seja, ele teria que contratar um advogado, uma pessoa que não paga aluguel, não come, não compra os seus remédios, mas ele precisa contratar um advogado.
Então, assim, é um exemplo bem drástico para os senhores verem o quão difícil é a nossa batalha para os nossos superendividados, para os nossos insolventes, enquanto a gente não consegue trabalhar de forma... assim, o mundo ideal, né, seria que realmente a gente pudesse usar o Código de Defesa do Consumidor, seus princípios, tudo aquilo, para que a gente pudesse salvaguardar esses direitos. Mas não é isso, meus senhores, que a gente vê todos os dias. Então, esse projeto de lei, muito importante para o nosso trabalho, para aqueles que trabalham atendendo esses consumidores superendividados, que realmente batem as portas da Defensoria, e se não conseguirmos ajudá-los de forma administrativa e extrajudicial, que também é uma nossa, na verdade, uma parte importante do trabalho, mas se a gente precisa chegar ao Poder Judiciário, a gente vê decisões esdrúxulas, como, por exemplo, um juiz que diz com todas as letras também em sua sentença que ele consumiu porque quis, ele comprou porque quis, porque o contrato estava lá, e ele que tivesse visto com mais cautela qual era a taxa de juros. Então, assim, a gente realmente vê decisões muito conservadoras nesse sentido, e já vi decisões também dizendo, olha, Defensoria, vamos parar com esse negócio de superendividado, porque não tem lei, entendeu? Vocês estão inventando, vocês estão inovando, vocês vêm com umas teses de dever de aconselhamento, dever de cooperação, de lealdade. Isso é tudo muito bonito, mas na prática, sabe, está todo mundo aí comprando, contratando, todo mundo gosta do dinheiro e agora vem aqui procurar o judiciário para a gente rechaçar esse comportamento de quem não quer pagar. Então, assim, coisas desse tipo que são até preconceituosas, pré-julgamentos. Então, eu sempre costumo dizer para os estagiários, lá na Defensoria, o superendividado não, a única coisa que ele não precisa, e a última talvez que ele precisa, é de julgamento, né? Desse preconceito que está imbuído nesse significado, esquecendo talvez esses juízes e essas pessoas do conceito do superendividado, que é permeado pela boa-fé. Né? A gente não está ali, nem o judiciário, muito menos a Defensoria Pública, para abraçar essas pessoas que, a exceção, né, algumas pessoas, assim, a gente no nosso dia a dia, a gente vê que é exceção, que nos procuram buscando talvez uma chancela para o seu comportamento leviano, ou seja, comprou um carro hoje numa alienação fiduciária e daqui a 2 dias vai na Defensoria dizendo, olha, eu quero ficar com o carro, mas eu não posso pagar por ele, mas olha, eu também não vou devolver não, tá? Porque eu preciso do carro. Então vocês dão um jeito aí, né? Então, assim, esse não é o comportamento, eu exemplifiquei porque realmente essa questão do carro aparece muito na Defensoria. Esse não é o comportamento que a doutrina, que a jurisprudência, que a Defensoria Pública vai chancelar. Ao contrário, nós estamos buscando auxiliar no nosso dia a dia aquelas pessoas, né, de boa fé que foram levadas por N razões e causas. O superendividamento apresenta diversos fatores, diversas causas, dentre elas, muito simplificadamente, eu poderia dizer, essa concessão tão irrefletida do crédito, tão irresponsável, de certa forma, por parte dos fornecedores. Não que eu tire, a gente sempre coloca um pouco uma parcela de responsabilidade no nosso consumidor também, né? A gente não vai dizer simplesmente que os fornecedores estão oferecendo crédito, mas essa concessão é feita de uma forma muito irresponsável. Então, o PL vem tratar disso, né, da oferta, do crédito, essa preocupação com a informação, a clareza das informações. Então, a gente vê, dentre outras causas, claro, essa sociedade que a gente vive, né, que todo mundo tem que estar lá usando a mesma mochila, o mesmo tênis, e aí a gente vê pessoas que nos procuram na Defensoria, empregada doméstica, como eu já atendi uma com salário de R$800 líquido, que estava lá e eu fui ver o cartão de crédito dela e a gente foi conversando. Entrei no supermercado, farmácia, a gente viu que tinha lá e ela disse, doutora, eu preciso confessar uma coisa, eu comprei um tênis, sim, de R$400 e eu comprei esse tênis porque eu não aguentava mais o meu filho e ele tinha que ter o tênis e eu comecei a me sentir uma angústia de não conseguir proporcionar para ele aquilo que... E aí a gente começou a pensar nos nossos estudos, a pessoa comprometeu 50% do seu salário, na verdade, para comprar um tênis X. Então, dentre a concessão irresponsável, tem essa sociedade que faz com que a gente tenha
essa sensação de preenchimento, essa inserção num grupo por conta do consumo. Então, tudo isso faz com que essas pessoas nos procurem. E aí, uma grande importância do nosso trabalho, talvez eu diria, é a identificação no momento, como a gente identifica, né, aquele endividado que, enfim, que aparece todos os dias buscando repactuar suas dívidas, que está lá porque se enrolou, teve um descontrole financeiro, desse superendividado que o PL está buscando tratar com tanta propriedade, desse superendividado que a doutrina fala tanto, desse superendividado que a desembargadora Cristina Gaulia quer cuidar no nosso Tribunal de Justiça. Nesse momento, eu diria aos senhores que talvez seja um momento muito crucial do nosso trabalho na Comissão de Defesa do Consumidor Superendividado, e é esse momento também que nós somos muito questionados por parte de todos os credores, dos fornecedores que nos procuram, e buscando entender, tá bom, vocês querem proteger esse consumidor que apareceu lá na Defensoria. Como vocês vão identificar que esse realmente é um consumidor superendividado? Aí uma série de questões